Povo de Deus, povo abençoado, aqui é a Thalita Trindade, do canal Diário da Thali, no segundo dia dos 7 bloqueios que nos impedem. Começamos semana passada com 2 e agora Verônica Amaral. Oi, gente! Com os outros 5, tá bom? Bora lá então. Então vamos. O terceiro bloqueio, dando continuidade a essa série, é a necessidade de aprovação. E a gente vê quantas pessoas se paralisam, né? Por conta da necessidade de aprovação. E de onde começa essa necessidade de aprovação? É óbvio que é na nossa infância, né? Quando a gente precisa ali... Eu ia falar na nossa cabeça. Não, quando a gente quer impressionar alguém que tem autoridade sobre nós. Nosso pai, nossos avós, os nossos professores, nossos líderes, enfim. Então, se eu perguntar pra você de quem te controlava, de quem você tinha medo de fazer alguma coisa, e de brigarem com você, sabe assim, de decepcionar alguém. Se vem o pai na mãe, se vem o pai na cabeça ou vem a mãe na cabeça, são pessoas que você tem necessidade de aprovação. Então, geralmente a gente chama essas pessoas de programadores do nosso cérebro. E sempre é com P, não sei se é porque é programador, mas é pai, patrão, pastor, padre, papa, professor, pai de santo, sei lá, parentes em geral. Passista de escola de samba. É tudo... Nossa! Patati, patatá, nós temos, são programadores do nosso cérebro. Então, às vezes fica uma coisa que seria natural, uma competição natural, mas que se torna desequilibrada em algum momento. Então, às vezes você precisa, e às vezes eu até vejo assim, eu até brinco um pouco com a Letícia, né? Porque ela termina um livro e aí ela precisa divulgar aquilo, ou ela quer correr e contar pro meu sogro, por exemplo. Ela tem essa mania. Porque o jeito dele falar com ela, pra ela é muito, sabe assim? Ela tem a necessidade de ser aprovada ali. E então eu venho conversando com ela, né, pra gente poder dosar isso. E é muito comum, né? Tem pessoas que querem seguir a mesma profissão do pai, né? Então vai fazer a mesma faculdade ou o mesmo curso técnico, para poder ter uma aprovação, né? Ou falar, eu tô seguindo ali uma carreira. Só que tá sendo bloqueado, às vezes não é aquilo para que Deus te chamou, não é o seu chamado, não é a sua vocação, e você tá fazendo uma coisa, né, para agradar outra pessoa. E enquanto isso, a sua vida tá bloqueada e você deixa de crescer. Perfeito isso. Quer falar alguma coisa, amiga? Não. O quarto bloqueio é um bloqueio de aprendizagem. Nossa, mas a aprendizagem não é uma coisa boa? Sim, mas o bloqueio da aprendizagem é uma coisa ruim. Então, quando alguém que te ensinava, te ridicularizou em algum momento, e provavelmente é professor, você cria um bloqueio e não consegue mais aprender nada. E tem pessoas que têm dificuldade de aprender. Eu mesmo não consigo aprender inglês. Porque em algum momento, em alguma hora da minha vida, quando você tá tentando aprender o verbo to be, eu falei alguma besteira. E aí eu fui muito ridicularizada e eu tenho um bloqueio enorme para aprender inglês. E a minha profissão exige muito inglês. Meu Deus, e eu não consigo. Não sabia, não. Eu não consigo. Então eu tenho um bloqueio de aprendizagem. Mas tem pessoas que têm bloqueio Eu tenho um bloqueio de fazer perguntas. Tipo, dependendo, tô numa sala de aula, ok. Aí, às vezes vem aquele monte de pergunta na minha cabeça, mas eu sempre acho que essa pergunta muito... Mas não é bloqueio de perguntas, é um bloqueio de aprendizagem. Então, mas é nesse sentido. Meu bloqueio é com pergunta, não é com to be, entendeu? Mas o bloqueio é de aprendizagem. Aí eu fico querendo, porque a impressão que eu tenho é que se eu levantar a mão, minha pergunta vai ser tão idiota, não vai rir de mim. E pronto, eu não pergunto. Fico na minha. E depois desculpa que era idiota. Eu levanto e pergunto e o professor fala, excelente pergunta. Eu tenho muita raiva quando isso acontece, mas não. Tá vendo como todo mundo tem um pezinho no bloqueio de aprendizagem? Por quê? Porque e aí, não sei se aconteceu com você, mas quando eu levantava a mão, que o professor me dava a oportunidade, começava a vir um negócio, começava a me tremer, uma adrenalina. Disparava, ficava vermelha, dava um desespero. Aí depois que fazia, que tipo, ai, parabéns. Aí já aliviava, mas era uma adrenalina. Gente, vocês veem como isso é químico, é cerebral. É cerebral mesmo. Então a gente precisa entender e ressignificar isso. Né? E aí falar, o meu corpo talvez está se preparando para ter uma coisa nova, sei lá, uma aprendizagem nova. A gente acaba fazendo assim, né? Tem uma pergunta, acho que ela é bem idiota, mas eu vou perguntar assim mesmo. A gente já começa a se justificar. A gente já esculacha, porque se ela for boa, a gente tá no lucro. Se ela for idiota, a gente já avisou, né? Então a gente taca desculpa. Eu falei que ia ser idiota mesmo. Não gostei desse bloqueio aí, não. Mas às vezes pode ser ele que está impedindo da gente evoluir. E com certeza deve ser um que tá impedindo de eu evoluir.
O próximo bloqueio é o bloqueio paterno. Infelizmente, é muito grande esse bloqueio e ele é muito comum em muitas famílias, em muitas pessoas. E por que tem essa coisa tão pesada com a paternidade, né? Sabe por quê? Porque nós já temos um pai celestial. Nós temos. E aí, aqui na Terra, a parte paterna deveria nos treinar para aquilo. E então a gente tem uma conexão muito grande. E aí eu não sei se é por conta do homem ter o perfil de homem, né? Então, de ter já esse bloqueio com o lado emocional. E a gente sabe que essas gerações agora tá mais tranquila. Mas as gerações anteriores, o homem saía, né? Sei lá, na Revolução lá pra caçar e a mulher fica dentro de casa. Depois o homem sai para ir trabalhar nas indústrias e a mulher fica dentro de casa. Então, sempre tem essa ausência do homem e a gente tem essa... E aquela coisa também de proteção, né? Essa figura. A gente sente, assim, um aconchego com mãe. Agora, acho que com o pai é mais aquela coisa de proteção. Pô, se alguma coisa acontecer, acho que meu pai vai me proteger. A segurança. E tem isso mesmo, por ser a figura masculina, o homem e tal. O lado mais forte, a gente sempre pensa, né? Que é um lado mais... E eu não sei se é por conta disso, mas é a parte que mais desestrutura um lar, né? Às vezes por traição, às vezes por bebida, às vezes por algum vício, às vezes porque eles não vão se desenvolver, né? Nem espiritualmente, nem mentalmente. E aí desestrutura toda uma casa. Então a questão do abandono tá muito ligada ao homem, a questão da rejeição tá muito ligada ao homem. E isso vai causando vazios, lacunas na nossa vida e vai nos bloqueando. E às vezes bloqueia com o patrão, com o pastor e às vezes até com Deus. É tão difícil a gente ter uma ligação de entender, de identificar que Deus é nosso pai, se eu não tive uma figura paterna. Se eu não sei o que é ter um pai, né? Então, às vezes, a gente transmite. Então, é uma linha muito tênue e a gente precisaria de muito tempo, inclusive de uma especialista para tratar sobre esse assunto, mas pode ser um bloqueio. Às vezes que eu queria muito, assim, enxergar alguma coisa na parte da paternidade, né? Porque, assim, supria de um lado, mas no outro que eu achava que precisava me suprir, eu não achava. E eu achei isso em Deus. Então, eu deletei mesmo, sabe? Eu falei, sabe de uma coisa? Você conseguiu virar uma chave. Eu falei, né? Deleto isso aqui, eu meu preciso... pai é Deus. É Deus. Até porque, tipo, meu pai é humano. Se Deus quiser levar ele, o Senhor leva, fica sem o pai do mesmo jeito. Então, tipo, quem que vai continuar sendo meu pai? Deus. Então, quem que vai... Se meu pastor morre, quem vai continuar sendo meu pastor? Deus. Então, eu comecei a visualizar isso da minha mente. Tipo, é uma coisa que eu precisava entender. Que eu ficava tão focada, porque na necessidade de que ele suprisse o que eu precisava, e ele não ia entender, porque, tipo, ele não tava naquela evolução. Não tá ainda. Não, tô brincando. Não tava assim naquela evolução pra poder entender muitas coisas, Mas, gente, é muito complicado. Mas é muito isso, né? Então, assim, eu comecei a entender que eu precisava Deus como meu pai, e acabou. E aí ele supre tudo que eu preciso, tudo. Meu chilique, ele que supre. Tanto que eu consegui virar também a outra chavinha, por quê? Porque na época, aquela necessidade lá da aprovação, tipo, meu pai estudava o negócio e eu queria estudar, não queria nada, estudar aquilo que ele tava falando, mas ele queria que eu estudasse aquilo que ele tava estudando, e eu fui no embalo pra poder ter a aprovação dele, porque eu sabia que eu queria deixar ele feliz, mas eu tava completamente arrasada, porque eu nunca quis aquilo. E aí você fica ali, vivendo o sonho de outra pessoa, e não é o seu. Até o dia que eu entendi que não era nada disso que Deus queria pra mim, e pronto, e ficou tudo bem. E tipo, hoje, nossa, mas você não se formou naquilo. Gente, tá tudo bem. Tô tranquila. E é isso. Cada um tem que cuidar da sua vida. Antes eu falava disso e chorava, sabia? Então tão curada. Que isso me fazia mal. A gente tem que cuidar da nossa vida. Eu acho que a Thalita apertou, ela virou mesmo essa chave, né? Entendeu qual era o propósito dela, a identidade dela, e ela tá pouco se lixando pro que os outros pensam, pro que os outros falam. E tá tudo bem mesmo. Mas... esses dois bloqueios, mas o restante é que eu tô vendo, minha filha. Mas então, não é fácil a gente fazer isso como a Thalita fez. Porque ela investiu muito tempo nisso até ela conseguir desbloquear esse bloqueio paterno. Eu, por exemplo, não fiz isso ainda. Você pra mim, cebolinha hoje. Tô meio desenfreada. Acho que os remédios que eu tomei, tô meio chapada. Pode ser. Pra mim, inclusive a minha intimidade com Deus, né? Eu exercer o meu papel de filha e exigir a minha herança e exigir aquilo ali, o meu que muito de direito, eu não consigo fazer. Então eu preciso me desbloquear nessa etapa também.
Bom, falando sobre passividade. Passividade é um dos bloqueios que me dá mais nojo. E esse aqui, pra mim, eu tô vencida. O que é passividade? Aquela pessoa que o mundo tá desabando e fala, ai, tá tudo bem, tudo é tempo de Deus. E às vezes não é, sabe? Eu sempre falei muito isso, certo ou errado, eu sempre falei isso. Eu acho que Deus vai agir naquilo que não é possível. O que é possível é pra você fazer. Vai ter como formiga ou preguiçoso, vai trabalhar, vai levantar, vai fazer alguma coisa, seja produtivo, entrega seus frutos. Produz aquela figueira que não produzia. O que Jesus falou dela? Corta, lança no fogo e já era. Amaldiçoou a figueira. Né? Então, faça alguma coisa. Agora, tem gente que tem aquela passividade, sabe? Não tem essa explosão, essa emoção de querer, óbvio. Não tem um sentimento aqui dentro, né? Pra poder fazer alguma coisa. É óbvio que tudo tem, né? Seu equilíbrio. Equilíbrio é tudo. Também não vamos ser explosivo demais, nem passivo demais. Achem seu equilíbrio. Mas a passividade, ela nos paralisa, né? E aí você vai vendo as pessoas vivendo 10, 20, 15 anos dentro de uma empresa, vivendo uma vida medíocre, batendo cartão, sendo ordinários, né? Então, isso é um bloqueio que impede de crescer. Porque, né? E tá tudo bem pra você. Mas, eu não sei se tá bem ou não, né? Então, você que tem que falar. E o último bloqueio é o perfeccionismo. Ai, tem gente que acha que isso é uma qualidade, né? Eu sou perfeccionista e eu não sou muito organizada e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E não é. O perfeccionismo é uma distorção, é um bloqueio que você pega o que é o mundo real e quer adequar ao que você entende como seu mundo real. Você quer trazer pro seu mundo real. Então, tá entendido isso? Eu entendi. Você tá pegando uma coisa que é do seu mundo. Você mentalizou aquilo e você quer que aquilo encaixar aquilo no seu mundo. Você quer que o mundo seja encaixado naquilo que você tá pensando. Então, se liga, né? Se toca. Então, isso é um bloqueio e te paralisa real. E aí tem outras vertentes do perfeccionismo, né? Porque eu começo, tem que estar bom pra eu poder lançar um vídeo, tem que estar 100% certo, eu tenho que estar preparada. E aí você vai se preparando. E nunca faz. E você só se prepara. Por isso que a gente bota no ar do jeito que tá aí, viu? Mas um dia a gente vai melhorar, gente. Mas eu também sou perfeccionista. Não é nisso. Porque não tem as condições ainda que a gente precisa. Mas a gente quer fazer isso aqui, bem descontraído mesmo. Mas não deixa de ser perfeccionismo, eu tava falando pro pessoal. Eu investi tanto no meu desenvolvimento, e o que eu faço com isso? Transmite pras pessoas, pra 235 pessoas no canal. Diário da Thalia, toda sexta-feira. Mas eu podia fazer mais. Podia. Tem 12 pessoas que esperam mais de você, assim, que você possa ajudar elas. Né? A gente tá precisando bastante. Mas eu preciso me desbloquear primeiro, gente. Tá. Então é isso. Beijo! Se desbloqueiem. Vai buscar alguma ajuda pra me desbloquear. Se você conseguir ajuda aí, coloca nos comentários e vem. É isso mesmo, só vem. Tá bom? Gente. Tchau. Fica com Deus.